Ok. Bom dia, colega Flávia. Na sua pessoa, cumprimento os demais integrantes da mesa. Quero também cumprimentar o colega Tiago Teraoka, que é o outro juiz estadual que me acompanha dentro desse importante comitê, e faço um agradecimento especial ao conselheiro Giovanni Olson pela integração como membro do comitê. Eu gostaria que o cerimonial pudesse abrir o meu vídeo. Eu acho que não me deram permissão ainda. Eu não sei se estou ok. Pois bem, eu tenho poucos slides para falar, e depois de tanta fala importante, sendo a última desse painel, eu vou tentar sintetizar um pouco, de uma maneira um pouco mais pragmática, esse contexto, começando pela questão do planejamento estratégico, né? O planejamento estratégico, ele é parte da elaboração de todos os tribunais. Nós fazemos planejamento estratégico para 1 e para 5 anos. Eu fui juiz auxiliar da presidência também, e nessa condição passei a entender ainda um pouco mais da questão orçamentária, que os colegas tão bem explanaram. Acho que deveria fazer parte dos cursos de formação, os juízes entrarem e já saber como funciona essa questão orçamentária. Mas, a par disso, eu iria um pouco além para abordar não só a questão do planejamento, mas também a estrutura organizacional, que essa sim é muito deficitária em relação ao primeiro grau, e também a uma governança inclusiva. Eu gostaria que parassem um pouquinho os slides, por favor. Se pudessem voltar o vídeo em mim, eu agradeço. A uma governança inclusiva, envolvendo outros atores, porque os assuntos, eles são conexos. A gente, em direito, fala muito em noção sistêmica, e em relação à administração não seria diferente. Pois bem, essa governança inclusiva, que envolve outros atores, outras carreiras, passa por assuntos que afetam diretamente essa questão da equalização do primeiro grau. Por exemplo, ainda há pouco se falou bastante do teletrabalho, e eu preciso falar um pouquinho sobre isso, porque com o término da pandemia, acabou sendo noticiado por alguns órgãos, por algumas profissões, algumas carreiras, que não havia interesse de juízes voltarem ao trabalho presencial. Isso não é verdade, né? Nós somos um poder, nós estamos dentro da Casa da Justiça. Qualquer fórum que se frequente, muitos juízes estarão lá, salvo os que estão em teletrabalho, conforme regulamentação de seus tribunais, e não há nenhum tipo de resistência, salvo alguns casos pontuais que devem ser apurados conforme a singularidade. Não há nenhuma resistência dos juízes em trabalhar presencialmente, mas há sim uma menção que deve ser feita à questão do teletrabalho, não só por essa questão da retenção de talentos, que nós estamos perdendo de maneira assustadora, principalmente nas TIs, mas também em relação a servidores e, inclusive, a magistrados. Quando nós falamos de teletrabalho, nós envolvemos muito a questão orçamentária. Dou um exemplo: juízes criminais fazem audiências ordinárias, fazem plantões, e agora fazem, já há alguns anos, também as audiências de custódia. As audiências de custódia, elas eram feitas de maneira virtual na pandemia, com muita economia ao Poder Judiciário, mas não só ao Poder Judiciário, também ao Poder Executivo, que passou a deixar de deslocar todos aqueles que deveriam ser ouvidos para o fórum, numa operação que envolve viaturas, pneus, desgaste, combustível, meio ambiente. Foi feito um grande investimento
nessa estrutura tecnológica para serem ouvidos em locais específicos, não havia mais risco de fuga, não havia esse trânsito dentro dos fóruns, com todas as implicações de segurança que existem. Nós sabemos que vários casos ocorreram violências, inclusive contra magistrados, por acesso ao fórum, e tudo isso agora, diante dessas notícias de que haveria resistência à realização presencial, começaram a tomar um patamar que impactou sobremaneira na questão orçamentária, porque mais pessoas precisarão ser deslocadas, mais pessoas precisarão estar presentes e não poderão, inclusive, fazer audiências numa sequência lógica que era como as testemunhas ouvidas, por exemplo, de casos de policiais que davam depoimentos em seguida. Agora, com esse deslocamento, nós temos audiências novamente atrasadas, nós temos um custo operacional disso muito elevado, e isso impacta, como eu disse, na questão orçamentária. Se puderem colocar o primeiro slide, por favor. Quando nós falamos da questão da política pública do Poder Judiciário, eu sei que estou dividindo esse debate com os colegas da Justiça Federal e Trabalhista, mas isso está no Justiça em Números, eu preciso falar um pouquinho a respeito. Nós temos cerca de 80 milhões de processos tramitando na Justiça brasileira. Isso demonstra uma confiança muito grande no Poder Judiciário, porque nós temos um processo a cada 2 habitantes, praticamente. E desses cerca de 80 milhões de processos, 70% a 80% estão na Justiça Estadual. Portanto, a Justiça Estadual congrega o que nós chamamos o dia a dia do povo brasileiro, tudo aquilo que impacta sobremaneira na sua vida. Ações de toda a ordem, desde acessos a UTIs, como foi na pandemia, passando por dano moral, por adoção, questões de família, furtos, roubos do dia a dia, enfim, são 70% a 80%, conforme o ano é mais próximo de 70%, conforme o ano mais próximo de 80%. E desse volume todo, que está na Justiça Estadual, cerca de 90% está no primeiro grau. Ou seja, literalmente eu não tenho como falar de outra forma, é com muito respeito que eu faço, mas literalmente os juízes estaduais de primeiro grau carregam um patamar desumano de volume de processos para julgar todos os anos. Ontem, na fala no início da manhã do conselheiro Rubens, ele disse que nós temos uma estatística que demonstra que nós julgamos, o judiciário brasileiro julga 6 processos por dia. Ou seja, se nós tivermos uma multiplicação disso por 365 dias por ano, já que ele não excluiu sábado, domingo, feriado, férias, recesso forense, e contássemos apenas as 8 horas por dia de trabalho, nós julgaríamos um processo, basicamente, a cada hora, fora despachos, decisões, resposta a ofícios, atendimento às partes, advogados, etc. Essa carga, volto a dizer, e eu vou falar isso várias vezes para deixar gravado, porque isso é algo que incomoda muito quando se fala de morosidade da justiça, é algo que é desumano aos juízes brasileiros, em especial aos juízes estaduais do primeiro grau da justiça brasileira. Portanto, se nós formos pensar em questão meramente administrativa, não de guerra entre justiças, não de guerra entre carreiras, não de queda de braço, como o próprio conselheiro falou ontem, entre primeiro e segundo grau, é uma questão de sobrevivência, de boa gestão, de boa administração, nós investirmos na justiça estadual
no primeiro grau. Se puderem passar o segundo slide, por favor. Podem passar o segundo slide. Obrigada. Aí, então, novamente, tem a abordagem do volume de processos. A escala não foi bem feita, porque foi feita por mim, eu também não domino essa questão, como disse o colega que me antecedeu, mas nós chegaríamos ali a 75 milhões do número de processos vendo em nível de escala. Então, esse é o volume que a Justiça Estadual administra todos os anos. Próximo slide, por favor. Aqui há uma impropriedade que essa quantidade, eu fiz uma pesquisa no painel, como o colega disse, ele foi até fevereiro, quando eu fiz a pesquisa, nós ainda tínhamos o mês de janeiro, mas o ano como referência, nos slides posteriores, eu vou utilizar pela atualização do próprio painel, junho de 2022. Então, ora, nós temos como último dado janeiro de 2023, ora como junho de 2022. E, novamente, nós fazemos menção aos casos novos, por ramo, por tribunal, grau e órgão julgador. São muitos milhões de processos todos os anos distribuídos à Justiça, e eu peço que vá para o próximo slide, que ele vai fazer uma comparação ainda melhor. Novamente, em relação à Justiça Estadual e demais justiças que integram nosso sistema brasileiro. A resolução dos 219, foi dito várias vezes aqui também, ela tem quase 10 anos de existência. E nós avançamos nesse período, mas tivemos avanço muito tímido. É importante que a gente faça essa menção e essa diferenciação, sobretudo do primeiro e do segundo grau, porque nós tratamos de conceitos ou indicadores diferentes. Não é só, por exemplo, volume investido orçamentário. Nós temos funções de confiança, nós temos os cargos em comissões, e são parâmetros diferentes que nós temos que equalizar, porque há uma diferença substancial entre primeiro e segundo grau, e com isso nós não conseguimos dar vazão a esse congestionamento, como eu disse no início, de quase 80 milhões de processos, e que são, em toda pesquisa que é feita sobre o Poder Judiciário, sobre o que mais o jurisdicionado reclama, é sempre sobre a lentidão da justiça. Nós não temos, portanto, como dar vazão com esse volume de casos novos todos os anos e da taxa de congestionamento sem que isso seja equalizado. Volto a dizer, é uma questão de sobrevivência do próprio sistema de justiça, da sua eficiência como princípio constitucional e como obrigação de todos nós. Pode passar para o próximo slide, por favor. Aqui nós temos, como eu disse, foi compilado o dado de janeiro de 2023, quando eu fiz a construção da apresentação, era o último dado existente. Pode adiantar, por favor. Novamente, indicadores de tribunais da turma recursal, que eu diferenciei porque temos essa estatística específica, né, já que ela não integra nem o primeiro nem o segundo grau. O próximo, por gentileza. Novamente, a quantidade de casos novos nesse mês de janeiro. Nós tivemos mais de 1 milhão e, no segundo grau, 130 mil apenas. Fica bem visível e bem patente a diferença do volume de trabalho
atribuído ao primeiro grau de jurisdição e ao segundo grau da Justiça Estadual. O próximo, por favor. Aqui nós temos uma distribuição de servidores e com diferença de cores, porque ela indica os tribunais que precisariam migrar do primeiro para o segundo, do segundo para o primeiro, e o vermelho, aqueles que estariam com percentual próximo da adequação e que, por isso, não precisariam fazer a adequação. Vejam que há uma disparidade bastante elevada e alguns em patamar, eu diria até inacreditável. Como é que justiças do mesmo ramo, ontem, aliás, se falou muito, olha, nós temos grandes centros, pequenos centros, e os grandes centros, na verdade, nós temos orçamentos proporcionais. Então, não há como justificar alguns tribunais muito próximos dessa adequação e outros tão díspares, outros tão distantes do que seria o ideal. O próximo, por gentileza, a função gratificadas e cargos em comissão, a mesma coisa, alguns com muita disparidade, e aqui estão, obviamente, as unidades por estado, já que o ramo por mim abordado é a Justiça Estadual. O próximo, novamente, uma disparidade muito grande de função gratificada e cargos em comissão entre grau de jurisdição. E aqui há uma observação que ontem, durante a fala de algum painelista, se falou que todos os 27 tribunais descumpriam a resolução 219, algo em torno de 116 milhões, se eu não estou enganada. Então, há critérios, há indicativos, há indicadores em que há descumprimento por todos os tribunais, mesmo passado 10 anos da aprovação dessa resolução, que é uma resolução, portanto, impositiva e não uma sugestão como seria, ou uma orientação como seria uma recomendação. O próximo, por favor. Se for o último, pode mantê-lo aí? Não, ainda tem mais um. Novamente, a disparidade na comparação entre distribuição de servidores, função gratificada e cargos em comissão da área administrativa. Aqui há uma observação quanto àquela questão dos 30% que devem ser observados, mas foi falado várias vezes da necessidade da gente excluir os assistentes ou assessores desse percentual, a fim de conseguir cumprir de uma maneira mais coerente e lógica o trabalho que nos é destinado. Eu queria fazer algumas observações antes de prosseguir. Nós temos uma disparidade muito grande. A colega que me antecedeu falou de equiparação das funções. Nós teríamos que fazer um estudo sobre essa questão orçamentária, mas o fato é que nós não conseguimos, na verdade, atingir essa equalização se nós tivermos tanta disparidade, inclusive remuneratória. E eu me questiono porque, assim, entre as diferenças de jurisdição, um juiz de primeiro grau e um juiz de segundo grau, nós ganhamos apenas 5% de diferença, né? De substituto para primeira, de primeira para segunda, de segunda para terceira, ou especial, e de 5% apenas do primeiro para o segundo grau de jurisdição. Mas, curiosamente, em se tratando de servidores, nós temos uma disparidade enorme entre primeiro e segundo grau. Alguns tribunais
tem diferença de DAS-1 para DAS-5 em se tratando de assessoria, seja ela como assessor ou com nome de assistente, como são alguns tribunais. Não faz nenhum sentido isso, já que nós temos vários setores dentro do próprio tribunal, com 200, 300, alguns tribunais com 500 servidores, e com apenas um DAS-5 coordenando tudo isso, enquanto que nos gabinetes nós temos vários assistentes ou assessores, todos eles com DAS-5, quando poderíamos ter apenas um e com uma diferença menor de valor, que seria, obviamente, migrado para o primeiro grau, e com isso atenderíamos de maneira orçamentária também essa equalização. Eu quero fazer uma menção ao selo diamante, que tem se tornado uma procura, até uma obsessão muito grande por presidentes nos últimos anos, e acho que não será possível atingir essa equalização se nós não incluirmos como critério de pontuação do selo a equalização. E mais ainda, essa equalização deve ser tão significativa que permita que aquele tribunal que não equalizar não consiga pontuar no selo de forma a obter a classificação máxima, que seria diamante. Eu acho que isso seria uma providência vital, como seria também a proibição de nomeação em segundo grau até que ocorresse a equalização de primeiro grau. Penso que colocar isso no Justiça em Números, colocar isso na certificação, vai nos ajudar a cumprir a resolução. E, por fim, eu faço um apelo público, porque penso que esse grupo de trabalho que integro tem pessoas muito qualificadas, o conselheiro tem uma preocupação enorme a respeito dessa resolução, mas nós não queremos que daqui a 10 anos nós estejamos novamente reunidos para atualizar uma resolução sem que ela tenha cumprido a sua função efetiva e concreta de equalizar. Nós não podemos ter uma magistratura adoecida, com uma sobrecarga, repito mais uma vez, de trabalho desumano. Então, a minha última sugestão é que, após a aprovação do texto que for compilado, que for aprovado pelo CNJ, no próprio CNJ conceda um prazo para que os tribunais façam a equalização, e não o fazendo, o próprio CNJ o faça, como já fez em situações pontuais, após inspeções nos tribunais em anos pretéritos. Portanto, acho que, junto com o selo, essa imersão do CNJ naqueles tribunais que continuarem renitentes, que continuarem resistentes ao cumprimento da resolução, a única alternativa seria o próprio CNJ equalizar. Com isso, eu encerro a minha apresentação, agradecendo a paciência de todos e me colocando mais uma vez à disposição desse honroso comitê, com colegas de valor inestimável que me dão muita honra em trabalhar conjuntamente. Muito obrigada.